Irmãos, não tem como viver uma vida com Deus, experimentando coisas maiores e melhores, se diariamente não tiver um rumo de rota. E tem gente que parece que está na mesma rota há um tempão, e a rota está errada. Eu estou tendo uma experiência religiosa, mas Deus quer conferir a nós coisas maiores ainda, mas nós só estamos vivenciando as menores. Por quê? Não há correção de rota, não há correção daquilo que precisa ser feito. Às vezes, até por negligência, a gente sabe que precisa fazer algo e a gente se acovarda. E não errar por displicência é muito difícil. Porque quando a gente está na rota errada, andando displicentemente, é certo que cometeremos erros e erros graves. O que te leva hoje à convicção que a tua rota é a correta? Olha, que bênção ter você novamente aqui conosco. O sermão hoje vai impactar a sua vida. Você quer ver coisas maiores ainda? Fique conosco e veja o que o Senhor fará na tua vida e em toda a sua família. Diz assim então a palavra do Senhor: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, e estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Coisas maiores ainda verás. Senhor, fale com a tua igreja, pois queremos ouvir a tua voz, e a tua palavra tem um propósito de fazer sempre aquilo que te agrada. Nós queremos destravar mentes e corações, para que saiamos daqui, Deus, renovados, transformados, curados, libertos e salvos, porque na tua palavra tem poder. E é por essa palavra que nós te suplicamos que venha ao nosso encontro nesse momento. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Natanael é um dos 12 discípulos. E ele vai ser muito mais conhecido pelos outros evangelhos como Bartolomeu. Só no evangelho de João vai falar o seu nome desta forma. Mas a gente vai ver que há um encontro arranjado, que Filipe começa a falar então das maravilhas do Messias. E aí, esse Bartolomeu, ele olha, chamado Natanael, e diz assim: será que é isso mesmo? Será que é isso tudo? Será que está acontecendo o que eu estou imaginando? Eu não estou acreditando, não. E aí Filipe fala assim para ele: olha, vem para você ver. Porque nós já achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. O texto vai fazer aqui uma série de diálogos, de dúvidas, questionamentos, afirmações. Vai sendo desenvolvido aqui uma série de perguntas e respostas, ao ponto, então, de Natanael sair convencido do que Filipe estava lhe mostrando. Me chama a atenção no texto que Jesus começa a falar assim para ele: olha, você vai começar a ver coisas maiores ainda. E a pergunta que eu faço no texto é: o que é que esse homem até agora tinha visto? Qual a sua experiência de vida? O que é que ele tinha passado em processo de transformação? O que é que ele sabia a respeito do Messias?
Que tipo de encontro ele já tinha tido com Deus? Qual era a sua experiência religiosa? Ao ponto de Jesus afirmar assim: a partir de agora, coisas maiores virão. E para tanto, para você ver coisas maiores ainda, primeiro, não basta conhecer a palavra de Deus, é preciso se despir de preconceitos. Jesus olha para esse homem e diz para ele: você vai ver coisas maiores. Mas o conceito de Natanael era de um profundo conhecedor das Escrituras, aquele que muito já se havia estudado, falado, e eles estavam aguardando. Como um autêntico israelita, ele sabia perfeitamente o texto que meditamos pela manhã, falando de anjos, escadas, desciam, subiam. Ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia o Pentateuco. Jesus mesmo o elogia, falando: eis aqui um verdadeiro, porque tinham falsos israelitas. Esse aqui é autêntico, esse aqui conhece, esse aqui já tem uma experiência com a palavra, esse aqui já ouviu falar das maravilhas de Deus, esse aqui sim. A gente percebe que ele está levando uma vida numa direção, mas ele ainda está carregado de preconceitos, porque na conversa o texto vai apontar isso para cada um de nós. Na conversa com Filipe, ele começa a falar assim: olha, será que é isso mesmo? Será que é isso que está vindo mesmo? Será que pode vir alguma coisa boa lá desse negócio aí? Não tem como, não. Eu fico pensando aqui na PIB Vila da Penha, será que pode vir alguma coisa boa de Campo Grande para a PIB Vila da Penha? Os irmãos insistiram. Acabou vindo aí. A gente olha para regiões, a gente olha para lugares, a gente cria uns estereótipos de coisas, que a gente fica falando assim: pode vir alguma coisa de alguém que não está bem alinhado com isso aqui? Eu fico olhando quando tem algumas discussões nos telejornais. Vamos ouvir aqui o especialista. O especialista que ele está dizendo que sabe tudo, conhece de ar-condicionado, de banco, nunca pisou no chão da fábrica para testar nenhuma tese. E aquilo que ele acha que ele compreendeu, ou por intermédio de estudos e dados, que muitas vezes, quando hoje você quer, você prova qualquer tese, irmão. Dependendo da pergunta que você quiser, você vai canalizar sua tese para qualquer resposta e chegar à conclusão que você quiser. Aí eu fico vendo aqueles especialistas, aí eu olho para aquilo e falo assim: será que pode vir alguma coisa boa desses que estão falando que são especialistas? Eu lembro no período que iniciou a pandemia, irmãos, o que apareceu de especialista e que não sabiam absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Era uma coisa nova. Mas me chama a atenção como, às vezes a gente ouve até uns provérbios assim populares que consolidam a atenção que me chama. De médico e louco, parece que todos nós temos um pouco. Eu vejo alguém que está sentindo uma dor, uma dificuldade, logo se aproxima alguém, vai entrando no assunto e diz assim: já tomou remédio e tal? Aí, doutor Renan, que dificuldade. Vou te falar, aconteceu comigo. Você toma esse remedinho, faz assim, assim, assado, você vai ver. Às vezes a pessoa é alérgica, às vezes mistura o medicamento com outro, essa emenda vai ficar pior do que o soneto. Às vezes não sabe o histórico familiar, não sabe nada, mas fala: toma um remedinho que vai dar certo. Por quê? Ela já configurou qual é o plano de sucesso, porque com ela deu certo. Quantos livros feitos baseados não em palavra de Deus, mas em experiências pessoais, como se isso fosse uma regra, ao ponto de todo mundo ter que vivenciar e experimentar aquilo, irmãos. Por quê? Nós gostamos desse negócio de vender e estereotipar alguns sucessos. E as loucuras que fazemos.
Às vezes a gente faz umas loucuras, porque deu certo com outro, a gente quer ver, a gente acha que vai dar. Gente que começa a cozinhar, eu acho isso interessante. Vai lá no site, pega a receita. Ah, porque fulano me deu a receita, ouvi aqui, eu experimentei, ficou uma delícia. Vai você fazer, eu duvido que você faça a primeira vez que vai ficar igual ao do fulano. Você sabe por quê? Tem sempre um pulo do gato, tem sempre um negócio que só fazendo para dar certo. E a gente acha que o que a gente ouviu até então é o suficiente para a gente, assim, mandar bem naquele prato que nós comemos e achamos uma delícia. Achamos que ficou muito bom. Na verdade, toda experiência religiosa nos leva a isso. Nós entramos nessas experiências e temos, então, a chave de sucesso, de vitória para tudo. Vai vir alguma coisa boa lá de Jerusalém, vai vir alguma coisa boa lá de Roma, vai vir alguma coisa... Não tem, lá ali não é possível, não tem tecnologia, o lugarzinho ali é pobre. Como é que vai vir alguma coisa boa daquele lugar? Que preconceito desse homem. Ele já tinha estabelecido o seguinte na cabeça dele: como é que vai vir um rei, o Messias que eu espero, que eu anseio, que eu tenho conhecimento por intermédio da sua palavra, mas vir desse lugar? Ele tinha perdido o foco. Nazaré não vai vir nada de bom. Nazaré não tem como apresentar nada que preste. Nazaré está destinada àquela vidinha. Era o que passava na cabeça dele. E essa pergunta é retórica, sabe por quê? Jesus podia se deparar com ele e dizer assim: tu é um preconceituoso, porque está dizendo que eu estou vindo de Nazaré. Que na verdade eu nasci na cidade do pão, Belém. Tu conhece as Escrituras, mas agora tu errou feio. Mas Jesus não faz isso com ele. Aliás, Jesus elogia, fala assim: que israelita autêntico, e diz assim: nele não há dolo, dolo é intenção. O que ele está falando não é aquela coisa ruim, intencional, quando alguns vão fazendo, sabe? Você percebe perfeitamente quando está no jogo de futebol, quem joga futebol. Só quem joga futebol sabe disso. Quando tem um jogador que vem numa entrada em você, você percebe quando a falta tem dolo e quando não tem. Quem joga sabe ou não sabe, irmãos? A última vez que eu joguei futebol foi uma tragédia. Outro dia um jovem perguntou assim: pastor, o senhor pratica esporte? Eu falei: pratico. O senhor pratica o quê? Eu falei: eu sou igual pato, irmão. Pato, pastor? Eu falei: é. Eu jogo vôlei, basquete, futebol, tal. Eu sou igual pato, nada mal, anda mal, voa mal, mas faz de tudo um pouco. Eu me lembro muito bem que lançaram a bola na minha direção, e veio um adversário afoito, e eu, na minha técnica futebolística incomparável, eu matei a bola. Quando eu fui tirar para sair para aqui, sofri uma entrada que eu ouvi o estalo. E quando eu ouvi o estalo, eu dei um grito. E eu fui para casa e eu falei assim: Márcia, me leva correndo para o médico que eu não estou aguentando. Ela falou assim: deve estar ruim mesmo. Eu falei: está insuportável. O médico falou: ó, arrebentou colateral medial, acabou menisco, tem 10% do menisco, acabou tudo. Cirurgia, e vamos ver o que a gente consegue fazer. Vocês podem acreditar que a Márcia, mesmo me intimidando até hoje, ela não sabe o nome de quem deu aquela entrada. Ela me perguntou isso retoricamente inúmeras vezes. Eu falei assim: eu não me lembro, isso é inesquecível. Eu falei assim: mas ele não teve o dolo, ele não teve a intenção, era aquela pessoa desajeitada. Tadinho, ele foi estabanado, foi imprudente, mas não tinha intenção. Eu percebi, irmãos, ele não tinha intenção.
E na vida a gente percebe quando, às vezes, as coisas sucedem, quando há intenção e quando não há intenção. Tem gente que, infelizmente, faz entradas na gente na maldade. Sabe quem faz isso na maldade? Escribas e fariseus. Pegavam Jesus na maldade, estava pegadinha. Estava ali, a respeito do divórcio. Que maldade, irmãos. Que fala a lei mosaica. Jesus não era assim no começo, não. Quando Deus os criou, macho e fêmea, o divórcio veio para dar civilidade às relações. Não é que Deus esteja no divórcio. Malaquias 2,16, eu, o Senhor, odeio o divórcio. A palavra hebraica ali original é eu odeio repúdio, ou repudiar. Mas ali tinha uma pegadinha muito grande, tinha dolo, tinha maldade. Eu acho interessante como as pessoas agem conosco, às vezes na maldade. A gente nunca age na maldade com ninguém. Nós somos autênticos israelitas. Bartolomeu estava assim, Natanael estava sendo elogiado pelo próprio Jesus. Falei, nele não tem intenção, nele não tem dolo. Mas o fato é, ele estava movido por um preconceito, dizendo, como é que pode vir alguma coisa boa? Não tem como vir nada de bom. Sabe por quê? Olhando para Cristo, a própria palavra de Deus vai dizer que nele não tinha nem formosura. A gente olha para a vida de Saul, irmãos. Saul era marombado, bonito. Garoto que tinha feito harmonia facial, cabelinho giletado, boa estampa. Ele se destacava pela estatura, mas a Bíblia vai falar de Jesus que nele não tinha nem beleza, nem formosura. Você imagina aquele homem, apesar de conhecer a palavra de Deus, olhar para alguém de onde está vindo e não ver beleza nem formosura, o que ele não ia achar? Não é possível, Filipe está me enganando. E Jesus começa a dialogar com ele e falar assim, eu te conheço. Tu me conhece de onde? Tu estava embaixo da figueira. Figueira, E aí começa a cair a ficha do Natanael, como caiu a ficha daquela mulher no tanque. Quando há um diálogo de água, e Jesus fala, cadê teu marido? Ela fala, não tem marido. Jesus fala, disseste bem. Já passaram 5 por aí, o que tu tá, nem teu marido é. Vejo que és profeta. Na verdade, Jesus já sabia, tinha feito uma leitura da vida daquela mulher, já sabia da vida de Natanael, já estava falando para ele, você estava lá debaixo da figueira. Agora me chama o texto, a figueira, a primeira vez que a figueira é apresentada nas Sagradas Escrituras, lá no Éden, logo após pecar. Eles pegaram as folhas e cobriram-se. Aquilo era a simbologia da lei, de algo que não dava uma cobertura plena, até tapava, tapeava. É o famoso tapa-furo. Até via a cobertura feita de animais do cordeiro, ou seja, apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tem a cobertura perfeita. Quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que o Cordeiro perfeito, aquele que dá ampla cobertura, apesar de ele estar debaixo daquela figueira, a proposta de Jesus para ele nesse momento é, eu quero te dar uma cobertura ampla e restrita. Você já fez seguro de carro, de prédio? Tem um monte de gente aqui que trabalha com isso. Se você quiser, depois eu falo com você. Aí, na hora de fazer a cobertura, você vai fazer um seguro de carro. Você quer seguro contra terceiros, que valor? E se tiver incêndio, e se tiver colisão? E se tiver colisão, quanto que eu pago de franquia? Sem franquia? E se houver uma perda total, você é indenizado em
quanto tudo isso faz parte de uma pólice para te dar as garantias. Só que na vida com Deus, às vezes a gente acha que conhece tudo. E pelos preconceitos que estão dentro da gente, a nossa pólice só dá um tipo de cobertura e não cobre outras coisas. Parece que a gente assina um contrato dizendo assim, não, eu já conheço, não tem como, não, vamos fazer desse jeito. Mas na hora que dá o problema, irmãos, a gente quer cobertura total. Na hora que o calo aperta, irmãos, na hora que o incidente chega, como faz falta uma cobertura total, ampla e restrita? E Jesus estava falando assim, tem gente assim no auditório, já sabe o que sofreram pela falta de cobertura, já sabe o que vivenciaram, já sabe o que passaram. Jesus fala para aquele homem assim, ó, você tem preconceitos, venha se despir disso. Essa cobertura que você estava ali debaixo, eu quero te dar uma cobertura muito maior. Me chama a atenção no texto, sabe para quê? Para ver coisas maiores. Não basta saber que você está errado, mas é preciso você endireitar o foco. Todo o conhecimento da palavra de Deus a Natanael, naquele momento, desviou o olhar dele e agiu preconceituosamente com Jesus. Mas no diálogo com o mestre, ele fala, Rabi, tu és, reconhecendo. Eu fico lembrando daquele diálogo de Jesus com os discípulos. Quem que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele momento a ficha dele cai. E ele começa a perceber que a sua experiência religiosa, na verdade, estava fazendo com que ele não vivesse coisas maiores ainda, sabe por quê? Jesus testemunha do seu caráter, que ele não tinha maldade. Ele não tinha, na verdade, má intenção, mas ele precisava corrigir o rumo, a rota e redirecionar a sua vida. Irmãos, não tem como viver uma vida com Deus, experimentando coisas maiores e melhores, se diariamente não tiver um rumo de rota. E tem gente, parece que está na mesma rota há um tempão. Aí fala assim, eu fiz seguro total, ainda bota em piloto automático. Não faça isso com a sua vida. Aí chega o marido, chega a esposa, chega alguém e fala, meu irmão, essa rota está ruim, muda a rota. Entra aqui, sai aqui. Não, estou certo, estou certo. Time que está ganhando, não se mexe. E a rota está errada, eu estou tendo uma experiência religiosa, mas Deus quer conferir a nós coisas maiores ainda, mas nós só estamos vivenciando as menores. Por quê? Não há correção de rota. Não há correção daquilo que precisa ser feito. Às vezes, até por negligência, a gente sabe que precisa fazer algo e a gente se acovarda. Os escribas e fariseus faziam uma coisa intencional numa rota ruim, não quiseram mudar a sua rota. Tinha uma experiência religiosa, mas essa experiência foi tão limitada, foi tão tosca, e não errar por displicência é muito difícil. Porque quando a gente está na rota errada, andando displicentemente, é certo que cometeremos erros e erros graves. O que te leva hoje à convicção que a tua rota é a correta? Eu quero dizer para você que tem um chamado pastoral. Eu quero falar com você que está hoje num trabalho que não deveria estar. Eu quero falar com você que entrou para fazer um curso, como eu fiz, fugindo do meu chamado ministerial. Eu quero falar com você que está iniciando grandes projetos na sua vida, mas a rota não foi direcionada na direção que o Senhor já apontou.
vai levar uma vida espiritual rasa, superficial, e Deus está falando, eu quero fazer coisas maiores, eu quero revelar coisas grandiosas, mas parece que a rota, a nossa experiência, a gente entrou nesse modo automático, e nós estamos desejando status, coisas dessa terra, enquanto o Senhor falou, a rota não é essa, não, muda, e muda o direcionamento. E Deus está te vendo, Deus te conhece, Deus conhece o que você faz. E a gente vai observando então que a vida vai tomando uns rumos estranhos. Nós vamos procrastinando coisas espirituais e nós vamos dando velocidade às coisas carnais. E o coração vai endurecendo. E aí, quando a gente vai parar em cavernas, a gente fala assim, foi Deus que me botou aqui, será? Ou será que a tua rota estava errada e a experiência religiosa completamente superficial? Nós somos pecadores, irmãos, mas em nós não deve haver o dolo do pecado. Nós iremos errar, irmãos, mas uma coisa é você saber que está na direção errada e insistir nela. Nós sabemos que somos falhos. Nós sabemos que precisamos redirecionar, fazer um download da vida espiritual. Mas para corrigir essa rota é distração na hora do sermão, está olhando o celular, está olhando para cima, está aqui, essa palavra me incomoda, Deus não está falando nada comigo. Aquilo que eu disse de manhã, né? Caiu aqui, caiu ali, e tem gente saindo de mão vazia. Se você quer viver coisas maiores com Deus, redirecione a tua rota. Investigue ela a cada momento. Eu quero concluir dizendo uma coisa para você ver coisas maiores. É preciso conhecer e reconhecer o senhorio de Jesus. Natanael responde, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Eu imagino a vergonha dele. Eu olhei para esse Cristo, não vi formosura. Eu vim da onde ele estava vindo, falei, não vem nada de bom. Mas conversando com ele, eu percebi que ele é rei, Senhor. Por que é que vocês me chamam de rei e Senhor se não fazem o que eu mando? Senhor, Senhor. Mas na hora de tocar a vida, está no nosso controle. Meus queridos, eu falei pela manhã a escada de Jacó, de anjos subindo, de anjos descendo. Falei até porque que eles não desciam e subiam. Há uma conexão espiritual, ao ponto da insensibilidade de Jacó falar, Deus estava nesse lugar, eu não sabia. Nós estamos deixando de experimentar coisas maravilhosas da parte de Deus. Estamos levando uma vida espiritual murcha, insípida, incolor, insistindo numa rota errada, com preconceitos que deveriam cair por terra hoje. Na verdade, o Senhor nos chama para ter uma conexão boa, para ligar o céu a cada um de nós, mas me parece que Jesus não está sendo o Senhor. Natanael conhecia o Antigo Testamento, ele estava em busca da verdade divina, ele sabia que naquele momento estava estabelecendo uma conexão espiritual com Jesus, com o Messias. E Jesus, quando observa isso na vida desse homem, ao ponto de o próprio Natanael está falando, mestre, tu és filho de Deus. Jesus fala, coisas maiores tu verás, em verdade eu te digo,
vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael já tinha visto o suficiente para entender que estava diante do reinado, estava diante do Messias, estava diante de um novo tempo. Mas como é que está a tua escada espiritual? Os céus estão abertos ou os céus estão fechados? O que está subindo nessa escadaria e descendo o tempo todo? É angústia, é dor, é preocupação. Como é que está a sua conexão espiritual? Eu queria concluir esse sermão falando uma coisa para você. Se você não reconhecer que Ele é Senhor da tua vida e confiar a Ele tudo que você é e tudo que você tem, será impossível você ver coisas maiores ainda. Será impossível. Será impossível você viver aquilo que o Senhor planejou para você. Quando Jesus diz isso para Natanael: eu conheço o teu passado. Eu quero estar agora aqui contigo no presente. E mais, eu quero garantir o teu futuro. Porque em todas as sagradas escrituras, quando você vai ver falando de céus abertos, está apontando para a vinda do Messias, o Filho de Deus. Em toda a palavra de Deus, quando o céu abre, é o reinado glorioso dele. Em todo momento que o céu abre, só uma forma de viver coisas maiores é se rendendo a Ele e falar: Rei meu, soberano, eu confio minha vida em tuas mãos. Eu reconheço, Deus, que na minha vida eu estou dando o norte que eu quero, eu faço o que eu bem entendo, mas eu preciso, em nome de Jesus, me despedir de conceitos, preconceitos. Eu preciso, em nome de Jesus, parar e avaliar a minha rota. Mas eu também preciso, em nome de Jesus, reconhecer o reinado de Cristo na minha vida. Se Ele é Rei, se Ele é Senhor, se o governo é totalmente dele, você está pronto para ver coisas maiores ainda. E a minha oração, o meu pedido para você nessa noite é: quantos querem ver coisas maiores? Quantos querem ter experiências profundas? Quantos querem viver coisas extraordinárias com Deus? Quantos querem sair da mesmice? Quantos querem o reinado do Senhor na sua vida? Curve sua cabeça, fale com Deus, nós vamos adorá-lo.